Queridos, eu quero falar um pouco nesta noite sobre renovação espiritual. Aquilo que eu preciso, você precisa, nós precisamos dia após dia. Precisamos receber este renovo de Deus em nossas vidas. E se nós pararmos um pouco para pensar e analisar a tradição antiga, ela acreditava que a águia mantinha a sua beleza por causa da capacidade que a águia tem de renovação. Então todo mundo pregava isto e acreditava que a beleza da águia era exatamente pela capacidade que ela tem de se renovar. E Deus, então, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, Ele diz que nós precisamos ser como uma águia, com essa capacidade de receber renovo dia após dia, para que a beleza de Cristo, ela possa ser real dia após dia nas nossas vidas. Né? É tão difícil, é tão complicado, quando você conversa com alguém que a mentalidade dele ainda está lá no século XIII, né? Não, mas no século XIII a coisa acontecia assim, no século XV era desse jeito, no XVI, então, entendeu? Acontecia dessa forma. E a pessoa, às vezes, ele se esquece de renovar. Né? Esse tempo atrás eu preguei aqui, falando sobre nós não ficarmos presos nas coisas passadas, não ficar considerando as coisas antigas. Aconteceu, aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Né? O nosso negócio é tocar a nossa vida espiritual para frente, buscar o renovo de Deus, a revelação de Deus, para que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, nos alcançar e nos encher dia após dia. Mas às vezes nós ficamos reclamando porque o dia de ontem foi melhor do que o dia de hoje. E às vezes até foi. Estava até mais frio, né? Ontem, inclusive, foi mais frio do que hoje. Hoje esquentou um pouco mais. Então a gente não pode, muitas vezes, comparar isso, porque ontem foi melhor, hoje foi ruim, e amanhã? Vamos nos preocupar com amanhã e buscar renovo, para que possamos então prosseguir conhecendo o Senhor, prosseguir buscando a Deus, nos envolvendo com as coisas de Deus, com as coisas do reino de Deus. Aleluias. Então, a tradição antiga, ela mantinha essa filosofia, que a águia, ela conservava a sua beleza por causa dessa condição que ela tinha de se renovar, ou essa capacidade de renovar. Por isso Isaías diz que nós precisamos nos renovar da mesma forma, com a mesma semelhança das águias, renovar as nossas forças em Deus. E ele relata isso assim, de uma forma específica, falando que aquele que está em Deus, ele não sente nem mesmo cansaço. Irmãos, isso é tão tremendo, queridos, que quando nós estamos bem com Deus, não tem nada que nos impede de tirar o nosso tempo de oração diante do Pai. Nada nos impede. Nada nos impede de ir na igreja, nada nos impede de louvar, de adorar, de ler a Bíblia. Possamos até estar com o corpo físico cansado, mas o nosso espírito, ele vai continuar renovado para a glória de Deus. É aí que você vê a diferença na vida de uma pessoa renovada em Deus. Pode estar com as pernas doídas, o corpo todo doído, a mente cansada, mas a sua alma, o seu coração está dizendo: olha, eu quero mais de Deus, eu quero estar na presença do meu Criador. Isso é viver uma renovação espiritual. Uma águia, por exemplo, ela é tida como uma das mais belas aves, e que chega a viver em torno de 70 anos. Mas acontece que
quando ela chega aos seus 40 anos de idade, ela tem que tomar uma decisão na vida. Ou ela morre aos 40 anos, ou ela passa por uma transformação. A decisão é dela. Ela que tem que decidir isso. Ou eu vou lutar, vou me esforçar para viver mais 30 anos, ou vou morrer agora. E nesta tomada de decisão, não é fácil. Porque ela sabe que tem que passar por um momento doloroso. E toda transformação dói. É a mesma coisa. Esse dia até eu vi uma cena engraçada. Foi nem uma cena, foi uma postagem que fizeram no Face. E aí postaram uma lagarta e uma borboleta. A lagarta embaixo, a borboleta por cima. E estava escrita a frase: não estava escrito, fugiu. Para voar, agora veio. Para voar tem que se transformar. Já viu lagarta voar? Não, né? Mas borboleta voa. Só depois que ela transforma que voa. Muitas vezes a pessoa tem aquela mentalidade de ir, de crescer, de voar, de prosperar, de progredir, mas ele quer continuar sendo lagarta. E nunca vai conseguir voar, ele não tem asa. Então, precisa haver uma transformação. Só que isso dói. É uma luta, é uma peleja, é uma labuta de sobrevivência. Entendeu? Para que haja esta transformação. No caso da nossa questão aqui nessa noite, que estamos falando sobre renovação espiritual, estamos dando a águia como uma ilustração, para entendermos melhor sobre o que eu quero falar nessa noite. Ela pode viver há 70 anos, mas quando ela chega aos seus 40 anos, o bico dela já está todo encurvado e ela não está conseguindo mais capturar suas presas. As garras dela já estão toda rachada, dolorosas, estão velhas, casca grossa. As penas já estão velhas, pesadas demais. E ela então precisa tomar uma decisão de passar por um período de renovação que gasta 150 dias. 150 dias. Aí ela tem que tomar a seguinte decisão: eu vou fazer um voo rasante agora, vou para um pico bem alto, lá vou ficar isolado por 150 dias, vou sofrer, durante esse período eu não vou ter condição de caçar, não vou ter nada para comer, entendeu? São 150 dias separados para que essa renovação aconteça na sua vida. Tudo isto para viver mais 30 anos. E aí, queridos, nesse período de 150 dias, ela passa por um processo de dores. É dolorido. Não é fácil. Esse processo de renovação, ele é um processo que, veja bem, ela vai ficar 150 dias sem ter condição de caçar. Por quê? Porque ela se isolou, ela vai passar por um período sem bico, sem garras e sem penas. São as armas que ela usa para capturar a sua presa. Então é dolorido isso. Mas ela tem que decidir: ou eu passo por esse período dolorido na minha vida, busco a minha renovação para viver mais 30 anos, ou eu dou a batalha por vencida e morro agora. Complicado, né? Mas é uma decisão que precisa ser tomada. E quando ela toma a decisão de buscar essa renovação, ela então voa, se isola, certo? E lá então começa todo esse processo. Ou seja,
eu decidi não morrer, então vou pagar um preço para me renovar e vou voltar novinho em folha para viver mais 30 anos. Ok? E para renovar, queridos, nós precisamos ter força. Nós precisamos levantar. Existem determinadas coisas na nossa vida espiritual que a gente faz como se fosse a nossa última cartada. Como se fosse a última coisa que você fosse fazer na vida, embora você saiba que se der certo, você vai ter N coisas pela frente. Se não der certo, acabou tudo ali. Tá? Então você tem que tomar a decisão. Às vezes nós vivemos numa melancolia espiritual, que a gente sabe que estamos vivendo num momento delicado, num momento difícil na nossa vida espiritual, mas nós não tomamos a decisão de buscar a nossa renovação. Estamos ali, levando a vida de qualquer jeito, né? Muitas vezes sem leitura bíblica, sem meditação, sem oração, sem jejum, sem participação, né? Dos cultos na comunidade, nas células, no discipulado, e a gente vai se isolando. Não para renovar, porque quando você se isola para renovar, aí vale a pena. Porque você não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, é só você e Deus, você estanca no seu quarto, como Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6, entra no quarto sozinho e fala com teu pai em secreto sozinho, que te ouvirá em secreto. Mas muitas vezes você se isola das coisas de Deus e vai se distanciando e vai se envolvendo mais e mais com as coisas do mundo e se enfraquecendo. Há momentos em nossas vidas que não dá para continuar como estamos. Precisamos de uma renovação completa. E presta atenção no que eu vou dizer nessa noite. Não espera o irmão te renovar. Não espera o irmão ser renovado para você ser renovado. Renovação espiritual é coisa independente. Se eu sei que eu preciso, eu que tenho que me levantar, eu que tenho que decidir, eu que sei o que eu quero, eu que recebi a revelação de Deus. Não adianta você pedir o irmão para orar por você, pagar preço por você, se você mesmo não está fazendo nada. Não vai funcionar. Não vai dar certo essa coisa. Para as coisas funcionar, eu tenho que me colocar na brecha, eu tenho que me lançar, eu tenho que me expor diante da situação e entender que é eu que preciso desta renovação. Às vezes, quando nós não entendemos que nós precisamos disso, queridos, a nossa tendência é ficar como nos conta lá a parábola da grande ceia, ficar arrumando desculpas. Eu não vou por causa disso, não faço por causa daquilo, é por causa do João, do Antônio, do Pedro, da Francisca, né? Etc, etc. Por quê? Porque falta renovação nas nossas vidas, ou seja, nós perdemos as forças, e quando nós perdemos as forças, é porque nós estamos nos sentindo cansados, então nós precisamos de renovo. Isso depende de cada um de nós, para que Deus nos encontre e nos renova. É muito comum a gente visitar as pessoas hoje. Aí você visita à tarde, a pessoa às vezes está 15 dias sem vir na igreja. Aí quando chega lá, ele arruma uma desculpa, conta 1010 histórias. Por que não está vindo, por que não está participando? É o filho que adoeceu, é o marido que deu problema, entendeu? É o estudo, é a falta de dinheiro, é um carro que não tinha, é porque choveu. Aí você vai lá, ora e tá, eles estão mais hoje, é certeza que eu vou. Aí você fica assim olhando para a porta, a hora do irmão chegar. Ele não vem. Ele não chega. Aí quando você entra em contato com ele, ele arruma mais um excuso, mais uma desculpa. Isso é falta de renovação. E quando você tem renovação, você tem visão do reino de Deus. E a visão do reino de Deus é que nós possamos estar juntos da melhor forma possível, o maior número possível de vezes, aprendendo uns com os outros. Eu costumo dizer que numa reunião como esta,
Digamos que você está passando por um problema, seja lá de que ordem que for. E quando chega aquele momento, vamos orar uns pelos outros, vamos abraçar uns aos outros, vamos dar as mãos aos outros. Ministra aí, irmão, e que o irmão comece a orar por você, e que você toma posse dessa vitória. Então você vai sair daqui feliz, alegre, renovado. Você vai sair daqui com uma visão de conquistador, de vitorioso. Mas quando você não participa, você se isola, certo? Aí como que você vai viver sozinho lá fora? Igreja. Por isso que nós chamamos a igreja de comunidade, onde nós vivemos uma vida em comum, ajudando uns aos outros, sofrendo uns com os outros, levando as cargas uns dos outros. Só que para levar as cargas uns dos outros, nós precisamos estar renovados. Precisamos ter força. Se não tivermos força, a primeira carga que virá para nós carregarmos, nós vamos desistir de ajudar. Nós não vamos ter perseverança, não vamos ter graça, não vamos ter coragem, não vamos ter habilidade para ajudar o irmão. Por quê? Estamos nos sentindo cansados também. Mas quando estamos renovados, vem o que vier, nós vamos vencer. Aleluia. Deus está conosco, o Senhor está no controle. Ele que nos capacita, Ele que nos dá força, Ele que nos dá graça. E aí sim, queridos, as coisas acontecem em o nome do Senhor Jesus. Pois bem, para entendermos melhor nessa noite sobre renovação, vamos comparar o processo da renovação da águia com a renovação da nossa vida. A renovação da nossa vida espiritual. Para tudo que acontece ou que a gente for fazer aqui neste mundo, nós temos que ter disposição de tirarmos tempo para isso. Temos que ter disposição de fazer um investimento. Nada acontece se não houver investimento de tempo. Talvez você pode até injetar dinheiro, mas se você não injetar tempo, dificilmente vai acontecer. Então tudo precisa ter um investimento de tempo. Depois que a tomada de decisão de renovar-se, a prioridade da águia é passar um tempo distante, sozinha, por um período de 150 dias. Essa é a prioridade dela agora, não tem uma outra prioridade. É a renovação dela. Ela sabe que depende disso para sobreviver. O psicólogo Augusto Cury, ele argumenta que a geração moderna, a geração da nossa atualidade, ela sofre de SPA, ou seja, síndrome de pensamento acelerado. Nós queremos que as coisas aconteçam tudo agora. Se eu já vou na igreja buscar uma bênção, se não aconteceu, estou fora. Tem que acontecer tudo assim. Estamos na época da informática, na época da computação aí, que quando você fala aqui, o povo já sabe que você falou do outro lado do mundo. Então nós queremos muitas vezes que no mundo espiritual as coisas acontecem dessa forma, com esse mesmo nível, com essa mesma aceleração. E muitas vezes nós esquecemos que o Senhor diz na sua palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos ter disposição de gastar tempo diante do Senhor. O pastor que me batizou, eu até hoje admiro muito ele. Ele começou um trabalho e o trabalho não estava dando certo. Já tinha duas reuniões grandes na igreja. E ele então disse: vamos criar mais uma reunião. E não estava fluindo, não estava dando certo. Aí um dia ele fez um voto. Aparentemente parece que é pequeno. Ele fez um voto de ficar 3 horas diante de Deus ajoelhado, em prol daquela reunião. Ele disse: eu vou pagar um preço por essa reunião. Durante 3 horas eu não vou levantar.
E quando você faz um voto desse, você é um pouco mais ousado. Você não simplesmente diz, eu vou fazer um voto, ficar aqui, diante do Senhor 3 horas. Você começa a florar a coisa. É isso, olha, se a minha esposa precisar de mim, ela tem que se virar. Se morrer um filho, o povo vai ter que cuidar do velório. Você começa a detalhar a coisa, porque você fez um voto. E quando você quebra um voto no meio, gente, é mais difícil, porque você tem que voltar lá no início. E ele então paga esse preço de 3 horas ajoelhado ali diante de Deus por aquela reunião. E uma época em que não tinha muita facilidade para propagar as coisas, mas para a glória de Deus, na semana seguinte, a igreja estava cheia naquela reunião também. Queridos, muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam, mas queremos que aconteça em 24 horas. Esse dia para trás teve um irmão fazendo pressão, querendo por tudo que a gente construa essa igreja em 3 meses. Não funciona assim as coisas no reino de Deus, irmãos. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Deus, Ele trata dessas coisas assim com uma certa maturidade. Ele chama até mesmo as pessoas novas de neófita. Tem muitas coisas que Deus não entrega para pessoas que não têm maturidade, porque eles não vão saber valorizar. Então primeiro Deus trata de nos amadurecer, para depois confiar em nós coisas grandes. Às vezes nós estamos vivendo nessa síndrome, pensamento acelerado, um ativismo muito grande. É tão grande o ativismo dos nossos dias que a gente esquece de Deus, queridos. Está tudo na base do ativismo. É tão grande o ativismo que a gente esquece de tirar tempo para congregar. E às vezes queremos levar na coisa tudo na base da mecânica, né? Hoje acontece assim. Não, nós precisamos ter a consciência, Deus nunca mudou e Ele nunca vai mudar. Muita coisa muda, mas os princípios de Deus serão os mesmos. Compromisso de Deus com o crescimento, com o desenvolvimento do seu reino será o mesmo. No tempo de Deus. Eu posso até esforçar em mudar alguma coisa na minha vida. E é difícil por causa do meu temperamento. Mas com um pouquinho de esforço dá. Mas Deus é Deus e pronto, acabou. Vai ser o mesmo. De eternidade a eternidade, o Senhor vai ser o Senhor. Ele não vai mudar nada. E às vezes nós queremos, até mesmo que Deus muda com relação a algumas coisas, quando o assunto diz respeito a nós. Infelizmente, a notícia que eu tenho para você é que Deus não vai mudar nesses aspectos. São princípios, Por isso, queridos, muitas decisões são tomadas às pressas, por causa do momento em que o mundo está vivendo. Momento acelerado. Tudo tem que acontecer rápido, porque ninguém tem tempo para mais nada. Ninguém tem mais tempo. Então, é agora. Não dá para esperar para amanhã. Às vezes até quando uma pessoa liga para você pedindo ajuda, e que realmente naquele momento você não pode, você pede a pessoa para ter um pouquinho de paciência, ele fala assim, então tá. Só que nesse então tá, ele pega o telefone, liga para outra pessoa, não sabe aonde, e busca ajuda automaticamente na outra pessoa. E às vezes não é porque você quer, porque tem hora que às vezes não dá. Isso é relativo. Todo mundo tem problema, Mas as pessoas querem ver as coisas acontecerem assim, a toque de caixa, certo? E tudo isso porque falta renovação nas nossas vidas, Mas Deus é fiel para trazer renovação, amém? Glória a Deus.
A prioridade da nossa vida cristã, ela precisa ser a restauração espiritual. Eu preciso aprender a viver isso em Deus. Estando bem ou mal, eu tenho que ter uma determinação na minha vida. Para ter renovação, nós precisamos ter disposição de subir ao monte. Subir ao monte fala de estar em lugares altos nos momentos de dificuldade, nos momentos de decepções pela vida, aqueles momentos que você busca apoio em tudo quanto é lugar e ninguém te dá a mão. É aí que você precisa subir ao monte para buscar a sua renovação nesse processo, e lá você vai encontrar Deus. Lá você vai encontrar o Senhor com as mãos estendidas sobre a sua vida, dizendo: olha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu que te ajudo, eu que te fortaleço, eu que te sustento com a destra da minha justiça. Aleluias. Queridos, ninguém gosta de solidão. Ninguém gosta. Só que tem algum período na nossa vida que a gente tem que aprender que a gente não está pronto para ouvir ninguém. E que as pessoas que aproximam de você é só para falar abobrinha. Aí é hora de você se isolar. Aí você recuar um pouco. Porque você recuando, você vai ouvir menos. E vai pensar um pouco mais. Vai analisar um pouco mais os fatos. Você vai ter um pouco mais de tempo a sós com Deus em busca da sua renovação. Veja só. Durante o processo de renovação, a águia fica solitária na mais alta montanha, onde está protegida e pode descansar. Passando pelo tratamento, precisamos estar acima dos nossos problemas. Precisamos ir mais alto, para perto do Senhor, e louvar o seu nome. Irmãos, quem não tem problema? Quem não passa por luta? Todos nós passamos. É aí que está o segredo do nosso amadurecimento. Se eu estou com um problema, é aí que eu tenho que entrar de cabeça em Deus. Eu preguei sobre isso aqui poucos dias atrás. A tendência do ser humano é quando ele está passando por problema, ele recuar. Não querer ver ninguém, não querer falar com ninguém. A tendência dele é parar de orar. Enquanto a Bíblia nos ensina lá no livro de Tiago, se alguém está aflito, ore. É uma situação que nós temos que nos expor diante de Deus. Não é sair pedindo oração: irmão, me ajuda, faz uma campanha por mim, jejuma por mim, não estou dando conta, estou aflito demais. E é exatamente por causa desse tipo de condução da vida espiritual da pessoa, que quando ele tem a oportunidade de colocar uma situação que a Bíblia diz que só diz a respeito a ele, mais ninguém, ele quer transferir a responsabilidade para outras pessoas. Irmãos, não vai acontecer nada. Não vai acontecer, queridos. Quando você está doente, muda de figura. A Bíblia diz: olha, se alguém está doente, então chama o presbítero da igreja, e esse faz a oração com ele, ungindo com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Se houver cometido pecado, seriam perdoados. Mas quando o negócio é aflição, a Bíblia manda nós mesmos jogar essa coisa para fora. A gente tem que chegar diante de Deus e rasgar o coração diante do Senhor. Isso é tão sério que às vezes quando você abre o coração para uma pessoa, que você abre o coração para uma pessoa errada, a pessoa
em vez de te ajudar, ele faz te arrebentar mais. Porque você não teria que ter contado para ninguém, você teria que ter contado para Deus. Às vezes faltou entendimento, faltou revelação, faltou renovação. E aí você pega o seu problema e coloca ele mais alto do que Deus, mais alto do que a sua renovação espiritual. O Senhor Jesus, ele disse que, lá em Mateus 6, 7, quando nós orarmos, devemos então orar o nosso Pai em secreto. Essas coisas que o apóstolo Pedro disse, olha, lança sobre ele a vossa ansiedade. Não, tem coisa que ele não pode contar para ninguém. Ninguém. Quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo. Só Deus. Só o Senhor. E o apóstolo Pedro, ele tem aquela fama de brabo. Ele disse, olha, tem coisas que vocês só podem contar para Deus. Gente. Cai na bobeira não. Conte para o Senhor, apresenta diante dele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Aleluias. O próprio Senhor Jesus se retirava para o monte a fim de orar a Deus sozinho e renovava a sua vida em comunhão com o Pai. Jesus acabava de atender a multidão, todo mundo ia para casa dormir, descansar, e ele subia ao monte. Ia renovar as suas forças para descer lá no outro dia, para atender as multidões. Queridos, a gente não consegue manter uma vida renovada se a gente viver no mesmo nível das multidões. Temos que tirar o nosso TSD com Deus, o nosso tempo sozinho. Temos que buscar o Senhor de uma forma mais determinante. Nós vimos isto acontecer na vida de Jesus várias vezes. Ele deixando as multidões, deixando os seus discípulos, indo para o monte, ali orando sozinho. O monte significa um lugar acima das principados e potestades. Um lugar que você está passando problema, aí você está no lugar certo. Você sabe que se você continuar buscando, se você continuar orando, se você continuar invocando a Deus, ali prostrado na presença do Senhor, você sabe que Ele virá ao seu encontro. Aleluias. Quantos estão entendendo? Diz amém. Olha, o meu conselho para você é quando você estiver no vale das lutas e tribulações, suba ao alto do monte e ali derrama sua alma na presença de Deus. Faça como a águia, se isola na presença do Senhor e ali você vai obter resposta. Aleluia. Eu falei esse dia para trás sobre numa reunião de obreiro, sobre um casal que tem aqui na igreja, o Ricardo e a Vânia. Direto aí, estão no monte. Eles fazem umas campanhas meia louca aí, é 30 dias, 40 dias, 60 dias, e direto você está sabendo notícia que eles estão lá em cima. Aí quando você vê Deus abençoando as pessoas, por quê? Irmãos, por causa da renovação. Que está no caminho certo, que está buscando o lugar certo. Tem coisas, volto a dizer, que não adianta você buscar diante de ninguém a não ser diante de Deus. Entendeu? É onde você tem que se isolar e colocar diante do Senhor essas lutas, essas tribulações, esses problemas que parecem insolúveis, mas para Deus não existe nenhum problema insolúvel. Então, queridos, você tem muitas vezes que se retirar para a oração, para o sacrifício. No caso da águia lá, veja bem, ela disse, olha, eu quero viver mais 30, então vou me sacrificar. Tem que fazer isso pela minha própria vida. É uma decisão minha. E o sacrifício da águia, no caso, ela teria que quebrar o bico, arrancar as unhas e retirar as penas. Diga para o irmão que está do seu lado, diga assim, isso dói.
Fala para ele, isso dói. Seria tão bom se às vezes na nossa vida espiritual a gente não precisasse disso, né, irmãos? Às vezes precisamos. Às vezes o nosso bico não está servindo para mais nada. As nossas garras, as nossas unhas espirituais não estão capturando mais ninguém. Às vezes as nossas penas estão tão pesadas que nós não estamos dando conta nem de participar dos cultos da igreja. E às vezes não queremos ter o sacrifício de passar pela dor e quebrar esse bico. Se tem velho que está atrapalhando, né? De arrancar as unhas ou retirar as penas. Ah, tá bom assim. Essa vida tá boa demais. Só que cada vez que passa, queridos, isso vai nos prejudicando mais e mais. Veja bem, aqui a águia está envelhecida com o seu bico gasto, unhas rachadas e penas desgastadas, né? De tanto voar. Agora as suas penas não têm as mesmas habilidades, né? Já foram gastas, né? De tantos voos. E agora o rei que tem arrancar essa para nascer penas novas. Aleluias. Então, para se renovar, precisa quebrar o bico, arrancar as unhas, penas, para que nasça tudo de novo. Para se renovar, é preciso sacrificar algo. Assim como a águia, precisamos renovar nossos lábios, nossas mãos, nossa cobertura espiritual, retirar tudo que está velho em nossa vida. Isso certamente é dolorido. Tem coisas que a gente passa a gostar, a admirar, achar bom. E quando você sabe que para Deus agir na sua vida, você tem que abrir mão daquilo ali, irmãos, é uma luta interior muito grande. Você acha que vai ser perca. Você se apegou com aquilo ali, você acha que é o único caminho, a única solução é aquilo. Você não consegue se ver sem aquela coisa. E aí então começa esse processo de dor, onde você tem que achar forças para tomar a decisão de buscar esse renovo em Deus. Aleluias. Mas entre a dor do fim iminente e a dor de um processo de cura, esta é a melhor opção. Abrir mão muitas vezes de alguma coisa para receber esse processo de cura de Deus nas nossas vidas e recebermos a renovação para a glória do Senhor. Muitas vezes somos como uma criança que não quer deixar passar o remédio na ferida. Passar aqui vai doer. Mas nós sabemos que apesar da dor, quando o tratamento é aplicado de forma correta, ele traz cura. Isso vai nos possibilitar continuar lutando, lidando com a vida e nos dar cada dia mais graça e coragem para continuarmos sobrevivendo em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós, disse o apóstolo Paulo. Que a gente passa por luta, passa por dificuldade, mas a glória de Deus que há de ser revelada em nós, irmãos, não tem nada que se pode ser comparado. É por isso que nós precisamos manter a nossa renovação em Deus 24 horas por dia. Os outros querem? Amém, venha comigo. Não quer? Eu quero. Eu tomei a decisão que eu quero isso para a minha vida. E pronto, acabou. Não importa
quantos vales você tem que passar, ou quantos montes você tem que escalar para buscar a sua bênção, a sua vitória e a sua recompensa. Não importa, o que importa é que você decidiu permanecer renovado em Deus, você está disposto a sacrificar por algo que vai te trazer vitória na sua vida. É isso que importa, queridos. Ah, não vou naquela reunião porque tem pouca gente. Não vou naquela outra porque não dá quase ninguém. Não vou orar porque ninguém está orando. O que é que nós temos com a vida dos outros? O que é que nós temos? Cada um tem que prestar conta de si mesmo a Deus, amados. Cada um. Eu passei um período que eu estava sofrendo. Deus, eu tenho feito o possível. E ninguém quer nada. Aí eu tomei a seguinte decisão: estou nem aí, se querem, querem, eu quero. Então vou fazer aquilo que Deus me mandou fazer. O que Deus mandou fazer, eu vou fazer. Agora, se os outros quiserem obedecer e fazer o que Deus está mandando eles fazerem, faz. Se não, eu vou continuar buscando a minha renovação em Deus, porque eu preciso. Eu preciso. Se você tem essa consciência que você precisa também dessa renovação em Deus, então não desista. Simplesmente porque alguém desistiu, simplesmente porque alguém não quis, simplesmente porque alguém não valorizou, simplesmente porque alguém se perdeu no meio do caminho. Queridos, não faça isso. Toma a decisão que você quer e pronto, acabou. Diga aleluias. Eu disse para vocês que a águia fica em torno de 150 dias isolada para receber esse renovo. Você sabe aquele período assim que ninguém te dá a mão, ninguém te visita, ninguém liga para você, e você começa: o povo está nem aí por mim, ninguém importa para mim, estou sofrendo tanto. Deixa eu falar um negócio para você. Talvez você está passando por um momento de renovação e você não percebeu. Talvez Deus te isolou de tudo e de todos para você aprender a exercitar a sua fé, meu querido. Talvez Deus te isolou de tudo para você se levantar e acreditar que você depende exclusivamente do Senhor. Aleluias. Nós precisamos evitar o imediatismo. Estamos acostumados com as coisas automáticas. Tem que acontecer. Ah, se não deu agora e pronto, acabou. Não, irmãos, a vida não é assim. Até parece que você foi concebido e nasceu com 24 horas. Não. Gastou tempo para você ser gerado, ser formado. E agora você quer que a coisa aconteça tudo assim? Tudo tem o seu tempo. Vou desistir porque estou passando por luta. Mais isso, mais aquilo outro. A coisa não funciona desse jeito. Quando estão entendendo, diz amém. A melhor coisa a fazer é esperarmos o tempo de Deus. É esperarmos o agir de Deus. Então nós precisamos evitar o imediatismo. Estamos acostumados com as coisas automáticas, tudo muito rápido, Muitas vezes pensamos que tudo deve ser assim. Você chega num rio, aí você vai andando nele, de repente tem aquela correnteza. E ali naquela correnteza não dá para fazer uma barragem. A água ali passa rápido. Aí de repente você desce mais um pouco lá embaixo, ele forma um baião. Aquela água, parece que aquela água chega a estar grossa. Ela bate no barranco, volta. Aquela coisa mais lenta. Está tudo no mesmo rio. Acontece esse tipo de coisa. E às vezes nós queremos que todo mundo esteja conosco na correnteza. E às vezes desvalorizamos aqueles que estão lá naqueles remansões parados. Mas que faz parte do volume de água que vai fazer aquela correnteza fluir. Se não fosse aquele volume de água mais parado, também não existiria aquela correnteza um pouco mais abaixo.
Eu costumo dizer o seguinte, que a nossa tendência é querer que todo mundo esteja vivendo no mesmo nível espiritual que nós estamos vivendo. Nós estamos bem, queremos que todo mundo esteja bem. Estamos a 1000 por hora, queremos que todo mundo esteja a 1000 por hora. Nem sempre acontece isso. Às vezes nós queremos que todo mundo tenha a mesma experiência, né? Aí eu pego um crente lá de 20 anos de idade, quero que ele tenha a mesma experiência minha com 40 anos. Você pega um irmão lá com 3 meses de convertido, quer que ele tenha a mesma experiência que você tem com 5 anos de crente. Não funciona, querido. Ele é um neófito na fé. Ele vai chegar lá. Mas precisamos ter um pouco de paciência, né? Precisamos esperar o tempo de Deus, o agir de Deus na vida dessa pessoa. Então, nós temos que ter essa graça de Deus para enfrentarmos as tempestades que vêm, quando nós nos dispomos a amadurecer, quando nós nos dispomos a renovar espiritualmente em Deus. Os levantes vêm, os ataques do inimigo vêm, né? O diabo ele vai se levantar, mas acontece que se nós nos colocarmos no Deus Todo-Poderoso, se nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, nós vamos descansar à sombra do Onipotente. Lá Deus vai estar nos guardando, guardando a nossa fé, guardando a nossa confiabilidade nele, guardando a nossa esperança, para que nada venha nos tirar da presença de Deus. É muito comum, às vezes você começa uma coisa aqui e a pessoa já diz, não, então vamos fazer. Bom, o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus funciona através de jejum, de oração, entendeu? De vigília, de perca de sono. Sabe aquelas coisas que de repente caem na sua cabeça quando você deita para dormir e aí a noite foi? Isso é reino. Existe um peso. Eu preocupo muito quando o obreiro diz que ele deita e dorme assim, ó. Preocupo demais com isso. Porque é na hora que você deita, você vai colocar os acertos e os erros, né, no lugar certo. Bom, eu durmo uma média de 4 horas por noite. É a minha média. 4 horas por noite. E tem dia que é para menos. Entendeu? Eu já vou deitar todos os dias 1h da manhã. É todos os dias. Tem gente que tem medo de ligar lá em casa de noite e eu estar dormindo. Não pode ligar até 1h da manhã. Garanto para você que eu vou estar acordado. Entendeu? Mas tem dia que é 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu não fui para a cama ainda. Não é fácil ser pastor, querido. E tem dia que você não aguenta mais, às vezes o sono te pega no decorrer do dia. Se você reclinar para dormir uma sonequinha, chegar um irmão em casa, rapaz, aí eu tenho que ficar feliz. Não é ver que eu cheguei lá, o pastor estava dormindo. Você não sabe o que você passou 2, 3 noites seguidas sem dormir, preocupado às vezes com um irmãozinho, com um problema que surgiu na igreja, você não sabe como solucionar, e você está ali batalhando, às vezes nem orando em voz alta, mas você, Deus, fazer o que, Senhor? Preciso de direção, preciso de revelação, Senhor, e esse irmão, e essa irmã, e aquele problema. Eu sofro mais com os problemas dos outros que com os meus, porque os meus é meu mesmo, e os outros às vezes a gente quer ajudar e não tem como. Você fica sofrendo, tentando encontrar a ponta da meada para ver se faz alguma coisa, né? Mas o que eu quero dizer para você, queridos, é que quando nós enfrentamos essas situações de conflitos espirituais para o nosso renovo, se nós permanecermos, nós vamos receber o renovo de Deus. Por que nós precisamos disso? Porque o versículo em que nós lemos nesta noite diz que os jovens se cansam, eles se fatigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A minha esperança, ela não pode acabar, ela não pode morrer. Eu preciso esperar e desejar
ardentemente uma vida vitoriosa na minha vida. Eu não posso contentar com o que eu estou vivendo, espiritualmente falando. Não posso. Está muito bom. Está ótimo assim. Não está, queridos. Deus tem mais. Deus tem muito mais. Muito, 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 muito. Cada dia que passa o Senhor traz mais renovação. E às vezes nós sofremos muito. É porque nós não buscamos na quantia exata. Não buscamos o tempo. O total. Não buscamos o tanto que temos que buscar. Encerrando para nós orarmos. Lá em Jeremias 33:3, eu termino com esse versículo. O Senhor diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, está difícil, está com problema, a coisa está pegando. Irmão, o único segredo de você permanecer buscando em Deus o seu renovo é permanecer na presença de Deus. Deus, eu não sei o que fazer com isso, não sei para onde vai isso aqui, Senhor, eu estou perdido, mas a tua palavra diz: se eu clamar, o Senhor vai trazer revelação das coisas escondidas, das coisas ocultas, e eu não estou tendo visão nisso aqui, mas eu peço ao Senhor que abra a minha mente. Eu preciso de discernimento espiritual nessa questão. E aí pronto. Quando se faz isso, e o diabo levanta dizendo: não vai acontecer, não vai dar certo. Falei. Falou nada, Satanás. Entreguei já nas mãos de Deus essa situação, agora é Ele que vai cuidar. Sabe aquilo que o salmista Davi disse lá no Salmo 37, versículo 6, se não me falha a memória, quando ele fala lá do 4 e o 5, né? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Aí no 6 ele diz: descansa nele. Quando você entrega as coisas diante de Deus de imediato, e o diabo tenta te tirar do sério, você diz: olha, eu já entreguei nas mãos dele, e agora eu vou descansar nele. Agora eu vou descansar. Acabou. Ele vem, ele levanta. Mas você diz: olha, Deus já está tomando conta por mim. Às vezes a gente sofre, porque as coisas estão acontecendo e a gente está dizendo: não, depois eu oro, depois eu vou tirar uma campanha. Quando eu tiver tempo, eu vou apresentar essa situação de Deus. Aí eu vou fazer uma campanha. Quando der certo, e o caldo só vai engrossando. A coisa só vai complicando, queridos. Tem coisas que não dá para esperar para amanhã. Tem coisas que não dá para esperar. É logo: Deus, a minha situação é esta, o meu problema é este. E aí o diabo se levanta, ele tenta te destruir. Aí você tem argumento: não, eu já entreguei nas mãos do meu Deus, e agora eu estou descansando nele. Aleluia. É diferente. Agora, quando você não tem costume de orar, quando você não está renovado, quando você não está esperançoso, quando você não está confiante, que você não apresenta as mínimas coisas diante do Senhor, irmão, qualquer pessoa lá na rua, encapetado, endemoniado, que traz uma palavra do inferno para a sua vida, é o suficiente para você recuar. Mas quando você aprende a colocar diante de Deus essas mínimas situações, você vira um leão. A coisa muda de figura. Tire por mim. Teve época na minha vida que eu passei engasgado com muita coisa, e não tinha força para orar, para buscar a Deus. Mas no dia que eu tomei a decisão, no dia que eu me levantei, eu digo: não dá mais para carregar esse peso, ué. Dá mais para viver assim. Aí eu digo: Deus, vem cá. A situação é assim, assim, assim. E tem hora que você tem que ser sincero. Eu digo: hoje, se eu encontrasse aquele caboclo, nós dois travassem, eu criar no pescoço dele. Era o que estava aqui. E esse trem vai ficando, ele vai ficando, e vai criando um lodo, vai virando uma pedra, e o trem vai crescendo. E o diabo batendo palma. Então tomei a decisão: Senhor, essa é a situação. Então eu coloco tudo nas tuas mãos. A partir de agora eu estou livre. Rapaz, eu lembro que eu fiz essa oração. Estou sendo sincero, eu fiz essa oração. Muita coisa que estava travada, e
naquela mesma semana, eu fui participar de um encontro. E quando eu participei do encontro, que eu cheguei aqui na cidade, pessoas que quando me via, estava desse lado aqui, ele corria para cá para não topar comigo. Na segunda-feira aconteceu diferente, sabe? Vinha, a pessoa ia aqui, eu estava de lá, e ele corria para cá para me cumprimentar. E eu digo, o que está acontecendo? O porquê disso? Porque eu tinha tomado a decisão de me renovar em Deus. Renovar aqui dentro, jogar para fora, arrancar aquilo que estava me amarrando, que estava me impedindo. Tinha pessoas que viraram as costas para mim, pessoas que várias vezes eu tinha enfiado a mão no bolso, feito cesta aqui, ido para a cidade dele, colocado o pão na mesa, e de repente a pessoa queria nem me ver pelas costas. Mas quando eu digo, Senhor, não dá para carregar mais isso, aí Deus entra em ação. Às vezes, irmãos, falta nós nos levantarmos e pagarmos preço por aquilo que nós queremos. Muitas pessoas, não, servir a Deus é pesado demais. Quem disse que servir a Deus é pesado? Às vezes nós que não nos dispomos para colocar diante do Senhor a situação que nós estamos vivendo. Mas nessa noite, eu rogo diante de Deus que o Senhor possa nos levantar e trazer revelação, trazer esclarecimento, e que a gente não deixe essas coisas amarrar as nossas vidas. Vamos colocar de pé, queridos. Aleluias. Para orarmos o Senhor nesta noite. Glória a Deus. No Salmo 103, versículo 5 diz: a tua mocidade se renova como o dia da águia. A sua mocidade se renova como o dia da águia. Então deixa Deus te renovar. Nunca foi difícil servir a Deus. Nunca. Então é gratificante. Aleluia. Servir ao Senhor, estar na presença de Deus, dar tempo diante dele, ouvir o que ele tem a dizer sobre tudo e qualquer situação. É maravilhoso quando você pode discernir a voz de Deus falando com você no meio das multidões. Quantos entenderam, diga amém. Então feche os seus olhos agora, deixa eu fazer uma oração com a igreja. Mas eu gostaria que você nessa noite abrisse o seu coração diante do Senhor e clamasse a Deus agora. Deus, me renova, Senhor. Você tem se sentido renovado? Diga, Senhor, muito obrigado pela posição que eu tenho hoje, pelo renovo que eu tenho, mas eu quero mais do Senhor, mais. Deus, eu preciso de mais. Eu quero, Senhor, conhecer melhor o Senhor, eu quero me envolver melhor, mais. Diga isso para Deus nessa noite, meu irmão. Aleluia. E deixa o Senhor te levantar, deixa Ele te usar, deixa Ele fazer uma grande obra na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Clame a Deus. Oh, aleluia. Querido Espírito Santo de Deus, Pai, nesta noite, meu Deus, nós colocamos diante de Ti, oh meu Deus, as nossas vidas, para clamar, para invocar, meu Deus, o Teu nome, aleluia. Oh Deus, sobre as nossas vidas, sobre toda e qualquer situação em que nós estamos vivendo, meu Deus e meu Pai, na autoridade do Espírito Santo, dai-nos graça, ó Deus, para buscar no Senhor nesta noite, meu Deus, o nosso renovo, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Vem, meu Pai, aleluia, vem, ó Deus, sobre as nossas vidas agora, Senhor, e manifesta verdadeiramente a sua presença, ó Deus, sobre as nossas vidas. Oh Espírito Santo do Senhor, sopra, meu Deus, aleluia, sopra, meu Deus, sobre as nossas vidas agora. Traz, ó Deus, o renovo, ó Deus, sobre a minha vida. Eu quero mais de Ti. Renova, meu Deus, o quadro pastoral da igreja. Renova, meu Deus, cada obreiro da igreja, cada membro da igreja. Meu Deus e meu Pai, renova o Teu corpo nesta noite. Meu Deus e meu Pai, enche-nos, ó Deus. Senhor, renova este homem, renova esta mulher, renova, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, nós clamamos.
Nós invocamos, Senhor, nesta noite, oh, na autoridade do Espírito Santo. Vem, meu Pai, vem, meu Senhor, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, vem manifestar verdadeiramente, meu Deus, sobre nós. Nós queremos a cada instante, meu Deus, aleluia, meu Deus, aleluia, receber do Senhor uma nova visão, uma nova revelação. Queremos ser renovados, ó Deus, renova os nossos pés, renova, meu Deus, os nossos joelhos, renove as nossas mãos, renove a nossa visão, ó Deus, os nossos ouvidos, para ouvirmos a Tua voz, em o nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, vem, Senhor, vem, meu Pai, oh Deus.